Olá, alunos! Estamos iniciando uma nova disciplina que recebe este nome aqui, oscilações e ondas. Estudamos as oscilações e as ondas. Vamos agora na primeira aula do primeiro tema, o tema 1, onde consideramos aspectos gerais de oscilações. Esse é o tema 1. Esta é a aula 1 do tema 1. Ora, se estudamos oscilações e ondas nesta disciplina, a primeira pergunta que se faz, e isso faz todo o sentido, é o que é um movimento oscilatório? Ou, de outra forma, o que são oscilações, né? Então, esse é o objetivo da aula 1 do tema 1, que aborda questões bem gerais sobre movimentos oscilatórios, né? O que são esses movimentos, né? Ora, as oscilações são muito comuns, né? Você já viu alguém numa cadeira de balanço? É um movimento de vai e vem, vai e vem. Essa é a característica do movimento oscilatório. Alguém deitado numa rede, se deslocando um pouco a partir dessa posição aqui, que é a posição de equilíbrio da rede. Se ele se deslocar um pouco para cima e depois se soltar, esse movimento vai ser um movimento oscilatório. Ele ocorre muitas vezes, na realidade, no cotidiano, né? É bastante comum. E nem sempre a gente se dá conta desse fenômeno, né? Veja, aqui eu tenho uma animação, né, onde a gente chama atenção para as molas de um colchão. Se eu comprimir uma mola de um colchão e depois soltar, o movimento executado pela mola, porque a mola é um exemplo de um sistema físico que, quando uma partícula está presa à mola, essa partícula vai executar um movimento de vai e vem, para cima e para baixo. Tenho aqui, então, outro exemplo. Olha só este aqui também, onde uma partícula, numa onda, ela executa um movimento de vai e vem também. Ela sobe e depois ela desce, de acordo com esta animação aqui. Isto, por outro lado, é só para chamar a atenção para a relevância do movimento oscilatório quando a gente estuda ondas, né? Por exemplo, numa corda, como é o exemplo aqui, num determinado ponto da corda, aquele ponto executa um movimento de vai e vem. Sobe, às vezes, e às vezes desce. Esse movimento de vai e vem é um movimento oscilatório, né? E o melhor exemplo de movimento oscilatório é quando nós estamos falando do movimento de uma mola, né? Muito bem. Qual é a principal característica do movimento oscilatório? É quando ocorre a inversão no sentido do movimento.
é essa inversão. O objeto sobe e poderíamos dizer, adotando um referencial adequado, que ela tem velocidade positiva quando ela sobe. Mas em algum instante de tempo ela para aqui em cima, instantaneamente, claro, instantaneamente. E depois ela volta sobre si mesma. Então é um movimento de vai. Quando a velocidade é positiva, a componente da velocidade é positiva, para e depois volta. Vai até um ponto embaixo, para e depois volta. Para e depois volta, para e depois volta. Vai e vem, vai e vem. É um movimento oscilatório. Se eu prender uma partícula de massa m numa mola, esticar essa mola e soltá-la, ela vai executar esse movimento. Vem até esse ponto, quando então aqui ela para, né, de forma que é um movimento, né, de vai e vem. Né? Então ela vem até um determinado ponto e depois volta sobre si mesma. Ela vai depois até um ponto aqui em cima, e para aqui em cima e volta. Um movimento de vai e vem, vai e vem. Uma partícula presa a uma mola executa um movimento oscilatório. Aliás, executa um movimento oscilatório mais simples que você puder imaginar. Os movimentos oscilatórios, eles podem ser periódicos ou não. Né? A gente vai depois definir melhor o que é um movimento periódico. Mas um movimento periódico, ele é caracterizado por uma grandeza física, que é denominado período, de forma que depois de um tempo t, a posição da partícula em t mais t, que é o período, é igual a x de t. A outra condição é que a velocidade também, depois de um intervalo de tempo t, denominado período, é igual a um instante de tempo anterior. É assim que a gente define um movimento periódico. Né? Nem todo movimento periódico é um movimento oscilatório. Mas existem movimentos oscilatórios que podem ser periódicos. Né? Esse movimento da mola é um movimento periódico desprezando a resistência do ar, é claro. Seria periódico rigorosamente se ela oscilasse no vácuo. Então, um movimento oscilatório, ele pode ser periódico, mas pode não ser periódico. Quando ele se movimenta no meio com forças viscosas, ele sobe até um certo ponto, volta, depois ele não volta para o mesmo ponto, porque ela vai perdendo energia. Portanto, um movimento oscilatório pode não ser periódico, pode também ser periódico quando nós falamos de movimentos ideais, né? Sem as forças de atrito, né? Forças viscosas, no caso de um fluido, de um líquido, né? E assim por diante. Né? Muito bem. Aqui tenho uma animação com uma mola, né? E aqui temos uma partícula, né? Presa à mola, né? De forma que ela executa esse movimento de vai e vem. Vai e depois volta. E essa é, então, a característica. O sistema massa-mola, ele executa esse tipo de movimento oscilatório, né? Onde, de novo, essa massinha, né? Ela sobe até um determinado ponto, né? E depois volta, e depois volta. Então, ela vai e vem, e continua aqui para baixo, né? Vai e depois volta, né? É isso. Isso é, então, um movimento oscilatório. As moléculas, né, exibem
movimentos oscilatórios, né? E isso é importante, né, para a gente entender, né, algumas coisas relacionadas, né, a sistemas que contêm um gás, por exemplo, que contém moléculas, né? Muito bem. Uma coisa que a gente procura ao descrevermos o movimento oscilatório é determinar, né, a posição da partícula em cada instante de tempo, a velocidade da partícula, a aceleração da partícula em cada instante de tempo. De forma que nos movimentos oscilatórios, né, que nós vamos estudar, a posição vai ser especificada, por exemplo, pela coordenada x. X, no caso de uma mola, é o deslocamento da partícula a partir da posição de equilíbrio da mola. A mola, ela tem um comprimento L0, quando não está submetida a forças. De forma que a gente mede, né, essa coordenada x do movimento a partir desta posição aqui, né, que é a posição de equilíbrio. De forma que essa é a coordenada importante, a coordenada x, né? X especifica a posição do objeto que executa o movimento oscilatório. Ora, temos também interesse, além da posição, da velocidade v de t, né? E também, claro, temos interesse na aceleração, que indicaremos com a de t, porque a aceleração varia com o tempo, a velocidade varia com o tempo. X, a posição, e a aceleração e a velocidade são funções do tempo. Essas equações aqui são conhecidas como equações horárias, né, do movimento oscilatório. É claro que estamos interessados, como acabei de apontar antes, né, na posição, na velocidade, né, e também da aceleração em função do tempo, né? De forma que se eu elongar esta mola até uma distância d e soltar significa começar com v igual a 0. Então, depois desse instante de tempo, t igual a 0, veja, agora ela adquire uma velocidade v, e é nisso que nós estamos interessados, né? E a gente vai ver que ela passa nessa posição da mola em repouso, quando a mola está em repouso, não solicitada por outras forças, né? Ela vai passar na posição de equilíbrio, que vamos designar por x igual a 0, né? E é claro que aqui, nessa posição de equilíbrio, na realidade, a velocidade é máxima até ela atingir um outro ponto, que chamaríamos de x igual a menos a amplitude, né, no qual ela tem uma velocidade nula. Então, ela tem uma velocidade nula no início e uma velocidade nula depois que passa desse ponto de x igual a 0. Em seguida, ela ganha velocidade, né? Ela adquire uma velocidade v, né? Então, estamos interessados na descrição do movimento como um todo. De grande importância em todo o movimento oscilatório, na questão da amplitude. Qual a distância máxima? Se eu puxar a mola até um determinado ponto e soltá-la, v igual a 0, aquela distância até a posição de equilíbrio, que eu estou chamando de xd, essa distância
é a amplitude do movimento, né? Para a esquerda, quando ela para, ela tem um valor XZ, que é exatamente igual a menos amplitude. A gente vai entender isso melhor depois, né? Um exemplo, então, de tais movimentos é o sistema massa-mola. No entanto, um pêndulo, como esse que estamos vendo aqui, oscilando, né? Esse pêndulo, ele executa um movimento oscilatório. Olha só, ele vai para a direita até uma distância máxima, um ângulo máximo, depois volta, vai até lá, depois volta de novo. Um exemplo é o do pêndulo simples. Ele executa um movimento oscilatório. E se a gente desprezar a resistência do ar, a viscosidade do ar, esse movimento oscilatório é um movimento periódico, né? Agora, esse pêndulo, eu posso trazê-lo a distâncias, né, bem grandes a partir da posição de equilíbrio. A gente vai ver isso depois, né? Nesse caso, aqui que nós estamos vendo, é um movimento harmônico simples, um movimento bastante comum no caso de movimentos oscilatórios.